Isaías 40, versículo 8. Seca-se a erva e cai as flores, mas a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Olha que palavra maravilhosa para esse Shabat que estamos começando. Diz que seca-se as ervas, cai as flores, mas a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Aí vem o nosso Deus, Senhor Yehoshua Hamashia, e diz na sua palavra: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Estão ouvindo? Então são palavras boas para esse Shabat. Você que é um investidor, quer investir em uma coisa que não passa, que não acaba, investe na palavra de Deus. Investe no conhecimento de Deus. Esse é o maior, ainda é o maior investimento. Ainda é o maior investimento a palavra de Deus. Porque Ele mesmo nos ensinou que passa o céu, passa a terra, mas as suas palavras não passarão. Tem muitas pessoas que não investem e perdem os seus bens materiais. Perde até os seus bens espirituais, por falta de conhecimento, por falta de temor, por falta de estar com Deus nesses últimos dias. Mas aqui a palavra de Deus está nos aconselhando. Está mostrando uma coisa que não passa, que não acaba. Como diz o versículo. Medita aí na sua Bíblia. Isaías 40, versículo 8. Seca-se a erva e cai as flores. Ervas bonitas, flores bonitas. Mas secam, caem, acabam. Mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Esse é o verdadeiro investimento para esses últimos dias. Como disse o nosso Senhor Yehoshua, para nós ajuntar tesouro aonde? Ajuntar tesouro no reino do céu. Porque lá não tem ladrão, lá não tem traça, lá não tem ferrugem. Então esse tesouro que nós ajuntamos no reino do céu é as coisas de Deus na nossa vida. Estão ouvindo? É o investimento na palavra de Deus. É acreditar, é dar mais crédito, é dar mais valor. Não é tratar com desprezo. Porque quando nós desprezamos a palavra de Deus, o que nós estamos fazendo? Estamos desprezando Deus. Porque Deus se apresenta até nós pela a sua palavra. Ele é a sua palavra. De acordo com João 1:1, você vai ler lá o versículo, você vai entender que esse Deus Espírito é a sua palavra, penetrando na vida das pessoas. Quando o Senhor Yehoshua disse: eis que estou às portas e bato, se alguém abrir o seu coração, eu entrarei. Mas é a palavra. É o Espírito que quer entrar na vida da pessoa. Estão ouvindo? O Senhor Yehoshua disse: eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Estão ouvindo? Então é muito sério. Nas vossas orações, se vocês ainda oram, vocês não perderam o hábito de orar, porque os últimos dias a terra se encheu de fantasia. Já não tem mais tempo para a palavra de Deus e talvez não tenha mais tempo para a oração. Vocês ainda oram? Tem orado? Nas vossas orações, peça para esse Deus Criador que nós pregamos, porque este é o Deus Criador, que se fez carne e habitou em nosso meio, e trouxe o teu nome para nós invocar, para nós ser salvos. Olha o que ele fez. Então, se você ainda ora,
Peça para esse Deus o quê? Peça para esse Deus justiça. Justiça. Não é pecado pedir para Deus justiça. Você sabia? Você sabia que não é pecado pedir para Deus justiça? Vocês já meditaram em Mateus 5, versículo 6? Vamos ler aqui, ó. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Então, ter fome e sede de justiça não é pecado. E nas vossas orações, peça justiça para o nosso país, o Brasil. Nosso país precisa da justiça de Deus. Desse Deus Criador que nós pregamos. Então, nas vossas orações, então vocês sabem que não é pecado pedir justiça. De acordo com Mateus 5, versículo 6. Confirma aí na sua Bíblia. Que é bem-aventurados aquele que tem fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Então, nas vossas orações, peçam justiça. Olha o que está acontecendo no nosso país. O nosso país está de ponta cabeça. De ponta cabeça. Estão ouvindo? O espírito contrário entrou nesse país. Mas para o Criador tudo é possível. O Criador inverte esse jogo. Quando nós oramos, quando nós intercedemos, tem que orar. Agora, se parar de orar e se envolver com as fantasias do mundo, aí não vai ter tempo nem para oração mais. Mas se esse povo orar, algo vai acontecer no Brasil. Olha o que está acontecendo aí. Olha o tamanho da injustiça. Se for falar aqui, é muita injustiça acontecendo dentro do Brasil. O pessoal desse banco aí que fechou as portas, deu prejuízo mais ou menos de 80 bilhões para as pessoas. E já estão soltos. E já estão na rua. Estão ouvindo? A dama do tráfico pegou mais de 10 anos de cadeia e já está na rua. Estão ouvindo? E o povo que estava se manifestando, senhor de idade de 60, 70 anos, com a Bíblia na mão, estão presos e pegaram de 13 a 17 anos de cadeia. No Brasil tem mais de 2.000 presos políticos. Presos e pessoas que se instalaram em outro país, como foragido da justiça, por falar a verdade. Estão ouvindo? Esse povo, eles trabalham como? Eles trabalham para matar a verdade. É tanto na política como na religião. Esse livro sagrado fala que o nosso Deus, o Senhor Yehoshua, ele se manifestou para quê? Ele se manifestou para desfazer a obra do diabo. Ou vocês pensam que a obra do diabo está só dentro das religiões grega, romana, da Santa Inquisição? Não. Quando a política atrapalha os nossos irmãos, quando a política atrapalha aqueles que nós amamos como nós mesmos, como diz o mandamento, nós temos que denunciar, nós temos que falar a verdade. Vai na sua Bíblia e procura esse versículo que eu disse para vocês. O nosso Deus, Senhor Yehoshua HaMashiach, ele se manifestou o quê? Para desfazer as obras do diabo. E como que o diabo age? O diabo age na injustiça. Ele quer o quê? Ele quer a liberação das drogas, ele quer apoiar os terroristas, ele quer apoiar o casamento gay, ele quer o aborto,
Você entendeu? Então ele está atentando contra a imagem desse Deus nesses últimos dias. Então que haja um despertamento. Se a luta é espiritual, como que vence uma luta espiritual? É na oração. Aqui nesse livro sagrado tem um mandamento que ninguém falou para vocês. E eu vou falar hoje pelo Espírito desse Deus Criador. É orar sem cessar. Orar sem cessar. Olha que mandamento. Talvez seja o mandamento menor, né, de 2 palavras. Orar sem cessar. O que significa isso para vocês? Se estamos numa guerra espiritual, vocês veem que a guerra é espiritual. O maior exército do mundo está lutando. Mas ele não consegue deter esse espírito contrário ao Criador, que quer destruir a imagem e semelhança de Deus, que é vocês. Estão ouvindo? Porque eles querem o quê? Eles querem liberar o pecado. Eles querem liberar a morte, para a imagem de Deus sair de vocês. E vocês ser o quê? Ser um cadáver andando na terra, sem ser a imagem de Deus. É isso que o inimigo quer para vocês. Entendeu? Por isso que nesse Shabat, o Criador nos orientou para orar e pedir justiça. Você que traz o nome sagrado desse Deus, lá de Israel, você tem a obrigação, a missão, o amor de orar. Porque o amor é pelas pessoas. Quando nós estamos pedindo justiça divina nesse país, é porque nós amamos as pessoas. É porque nós queremos o bem para as pessoas. Porque nós somos contra a fome. Nós somos contra as doenças. Nós somos contra as misérias que este povo implanta no nosso país. Então, nas vossas orações, peça a esse Deus o quê? Justiça. Leia lá Isaías 40, versículo 8. Leia aqui, confirma aí Mateus 5, versículo 6. Entendeu? Então, você vai ver que pedir justiça de Deus. A justiça dos homens, não. Entendeu? A justiça dos homens tem sido uma vergonha. Mas a justiça de Deus ainda existe. E ela prevalece. Porque a palavra diz, pedi, pedi e dar-se-vos-á. Vê aí, Mateus 7, versículo 7, ó. Pedi, pedi e dar-se-vos-á. Então vocês têm o mandamento na vida de vocês para pedir a esse Deus. Entendeu? Vocês que trazem esse nome sagrado de Israel, é pedir, é buscais e achareis. Entendeu? Que nesse Shabat muitas pessoas que buscam a Deus, que procuram a Deus, possa encontrar, possa achar esse Deus. E depois, a parte B do versículo, batei, batei, e abrir-se-vos-á. Entendeu? Então é um Deus que abre as portas para aqueles que batem na sua porta. Então, que haja um despertamento em nossas vidas para orar mais e pedir justiça para o nosso país. O nome deste Deus de Israel, Senhor Yehoshua HaMashiach.